Saudações, alunos e alunas, tudo bem? Tadeu aqui. Bom, pessoal, hoje a gente vai estudar o artigo 611-B da CLT. É um artigo que diz o que não pode ser negociado. Como assim, professor, o que não pode ser negociado nas negociações coletivas? Bom, o artigo 611-A da CLT diz o que pode ser. É um rol exemplificativo, são exemplos. E no artigo 611-B, incluído aí pela reforma trabalhista, está mencionado, expresso o que não pode ser negociado. Então, a gente vai ver várias referências a direitos constitucionais, direitos previdenciários, relacionados a outras legislações que não a trabalhista exclusivamente, né, FGTS, por exemplo. Então, diversas situações do contrato de trabalho, desde remuneração, impostos, algumas condições não podem ser negociadas. São as cláusulas proibidas. O próprio artigo começa dizendo que é ilícito. E por ser ilícito, comporta análise do judiciário, segundo a reforma trabalhista também. Certo? Bom, pessoal, rapidamente eu vou entrar já no artigo 611-B, mas quem quer uma preparação específica para a primeira fase, acesse nosso curso do Hotmart. São 99 questões de trabalho e processo de trabalho da primeira fase da OAB, de todos os exames após a reforma trabalhista. Então, temas atualizados, como a banca FGV está cobrando o tema e com certeza vai ser fundamental para a sua aprovação. Estudar, praticar e ver os fundamentos legais de cada questão, tá? Também temos nossas aulas gratuitas aí no YouTube, em que eu trato dos principais artigos da CLT, já cobrados ou não cobrados na OAB, mas que estão ali entre um raio de incidência forte ali da FGV e também tanto em trabalho quanto em processo de trabalho. Beleza? Também acompanhe nossas dicas no Instagram. Qualquer coisa, eu estou no YouTube e no Instagram, pode entrar em contato para tirar suas dúvidas, tá, pessoal? Bom, então, sem mais demora, vamos para o estudo do direito coletivo do trabalho no artigo 611-B da CLT. Lembrando que direito coletivo do trabalho trata das relações coletivas de trabalho, né, entre sindicato dos empregados, sindicato das empresas ou as empresas propriamente ditas. Lembrando sempre, pessoal, direito coletivo, temos entes coletivos, de um lado o conjunto de trabalhadores, de outro o conjunto das empresas, ou uma empresa só, que a empresa por si só é um ente coletivo, tá? Então, temos aí dois seres coletivos negociando as suas cláusulas, beleza? Então, o artigo 611-B começa dessa forma, ó. Constitui objeto ilícito de convenção coletiva de acordo coletivo de trabalho exclusivamente a supressão ou redução, o aumento, o incremento, a melhoria, ok. Esse é o principal objetivo das negociações coletivas. Melhorar a condição de vida do trabalhador, melhorar as condições de trabalho, o contrato de trabalho, as cláusulas contratuais. Não suprimir, não reduzir, certo? Não é para reduzir direito. E esses direitos que não podem ser mexidos nem reduzidos. Só podem ser o que puder ser, só pode ser ampliado. Tá certo? Então é ilícito aumentar? Não. É ilícito suprimir ou reduzir. Suprimir ou reduzir. Tudo bem, pessoal? Então, vamos lá. Ó. Então, a reforma trabalhista foi pautada na valorização da negociação coletiva, tá? Então, a negociação coletiva tem prevalência aqui com a reforma trabalhista. Já tinha, mas a reforma trabalhista trouxe isso num outro patamar. Mas, contudo, tem limites nessas negociações. E os limites esbarram em direitos constitucionais, direito previsto nas convenções internacionais, certo? E nesse artigo 611-B que nós vamos estudar, tá? Lembrando que o termo objeto ilícito é justamente para que possa ser analisado pela Justiça do Trabalho, né? Conforme o artigo 8º, parágrafo 3º, certo? E também é um rol exemplificativo, né? Direitos que forem constitucionais, que forem garantidos em convenções internacionais,
que impliquem outros ordenamentos, órgãos públicos, a gente vai ver aqui a parte do INSS e tal. Então, tudo isso vai ser ponderado, beleza? Considerado ilícito. Vamos seguir então no inciso 1. Normas da identificação profissional, inclusive anotação de carteira e previdência social. O empregador tem o dever de anotar CTPS. Anotar CTPS, manter registro. Então, o que está ali de norma de identificação, que são checklists, né? É o cadastro do empregado na empresa, no Ministério do Trabalho. Isso não pode ser mexido, tá? A anotação continua a mesma, da mesma forma. O registro do empregado, isso não pode ser mexido, tá? Seguro-desemprego em caso de desemprego involuntário. Então, uma convenção coletiva não pode diminuir ou reduzir seguro-desemprego. Nossa, mas isso parece muito óbvio, está em outra lei. Exatamente. Seguro-desemprego é uma lei de amparo ao trabalhador, né, que está numa situação de desemprego. Não pode ser reduzido, alterado, né, reduzido ou suprimido por convenção coletiva. Até que tá óbvio, tá? Valor dos depósitos mensais e da indenização rescisória do Fundo de Garantia do FGTS. O pessoal critica muito o FGTS, ó, tá ali na lei, ó, 8.036 de 90. Dizendo, é uma poupança forçada, é uma poupança que o reajuste é muito baixo, o empregador está perdendo dinheiro. Pessoal, críticas à parte, é a lei. Né? Igual o pessoal reclama, o 13º salário, outros países não têm 13º salário. Tá, mas existe uma lei no Brasil, e você está no Brasil, existe uma lei no Brasil que manda pagar um salário a mais, sendo metade em novembro, metade em dezembro. Ou até novembro pagar tudo. É lei. Você não quer pagar 13º? Você vai lá e revoga o 13º. Tudo bem? FGTS. Sou contra o FGTS. Tudo bem. Eu sou contra também um limite de velocidade tão baixo. Rodovia gigantesca, você ia andar a 80 por hora? A 110 por hora? Podia andar um pouco mais, 120, 130. Eu sou contra uma rodovia super top tá a 110 por hora. Mas é lei. É lei. Certo? Tem gente que é contra o voto impresso. Para quem tem o voto impresso, se já tem a urna eletrônica. E é lei. Tem que cumprir, pessoal. Mesma coisa do FGTS. Eu sou contra o FGTS. Tá, tudo bem, você é contra, mas tem que pagar do mesmo jeito. Senão você vai ficar devendo para o trabalhador, ele vai entrar com uma ação e vai cobrar de você. Ou mesmo o próprio, a Caixa Econômica Federal vai ver o débito também. É passível que seja cobrado. Então, assim, coisas que não se discute e você não vai fazer. E porque o sindicato da empresa é contra o FGTS, ele não vai lá na convenção coletiva e vai diminuir o FGTS. Percebeu a lógica do negócio? É uma lei. O FGTS é uma lei e tem que ser observado o depósito mensal, a indenização rescisória e tudo mais. Salário mínimo. Mesma coisa, pessoal. Existem teorias imensas de quão é destrutivo para a economia o salário mínimo. Por quê? Porque todo mundo que faz um trabalho, principalmente dependendo da região, todo mundo que faz um trabalho que não merece ou não é valorizado a ponto de receber um salário mínimo, ele fica numa situação de informalidade. Ninguém contrata ele, ele fica fazendo trabalho sozinho, sem registro, sem constituir uma empresa, na informalidade. Por exemplo, vamos colocar ali, um pipoqueiro na saída de uma igreja lá numa cidade no meio do Amazonas. O pipoqueiro precisa de alguém para embalar a pipoca para ele. Ele vai pagar um salário mínimo por 2 horas de trabalho por dia?
ou vai registrar o empregado naquela situação. Agora tem o trabalho intermitente, né? Mas enfim, essa impossibilidade de negociar, em algumas regiões o salário mínimo é muita coisa. Você não acha emprego para receber um salário mínimo. Ou o pessoal não dá o emprego, ou vai pagar menos informalmente. Tudo bem, pessoal? Então, existem críticas, é isso que eu quero dizer. Mas a legislação, você não pode estabelecer um salário numa convenção coletiva inferior ao salário mínimo. Mesma coisa, ó, o valor nominal do 13º. O 13º é a remuneração base, Lei 4.090. Tem que pagar o 13º, não vai ser possível diminuir ou reduzir por negociação coletiva. Reduzir ou excluir, né? Remuneração do trabalho noturno superior diurno. E o trabalho noturno, veja, ele tem duas situações, ó. Ele vai pagar mais. Na CLT, ele é dito que uma hora são 52 minutos. Aí algumas convenções coletivas vão lá e colocam hora cheia e adicional de 40%. Pela CLT, o adicional é 20%. Você arredondou ali os minutos para uma hora, mas vai pagar 40%. A jurisprudência aceita esse tipo de contrapartida. Tá? Eu vou trabalhar aqueles minutos como hora cheia, não vou contar 52 minutos, mas vou ganhar 40%. Eu já fiz essa conta, mais ou menos a partir de 30% já é lucrativo já para o empregado, tá? Ele abrir mão desses 7 minutos e 30 segundos, tá? Da hora ficta, né? Bom, e detalhe, ó, na agricultura é hora cheia, né? Mas das 20 às 4 na pecuária e das 21 às 5 na agricultura. Beleza, pessoal? Então, assim, o trabalho noturno tem que ser maior que o noturno e tem que respeitar os 20%. É possível negociação coletiva para tirar a hora ficta, mas não a remuneração maior do trabalho noturno. Também, ó, proteção do salário na forma da lei constituindo crime e sua retenção dolosa. Isso aqui é cópia da Constituição Federal. Salário família também é um direito estabelecido em lei específica, né? Lei 8.213. Repouso semanal remunerado, também uma lei específica, tem que ser concedido. Remuneração de serviço extraordinário superior em no mínimo 50%. Isso está na Constituição, na CLT, beleza? Número de dias de férias devidas ao empregado, você não pode diminuir as férias do empregado. Gozo de férias anuais com pelo menos um terço a mais do salário, pagar o terço de férias. Também, ó, licença maternidade com duração mínima de 120 dias. Licença paternidade. Aí a licença paternidade, pessoal, é 5 dias pelo ADCT, né? Constituição. E a empresa cidadã possibilita mais 15 dias. Na licença maternidade, o programa Empresa Cidadã possibilita mais 60 dias. Então as mulheres podem passar de 120 para 180 e os homens de 5 para 20, se tiver escrito no programa Empresa Cidadã, tá? Proteção do trabalho no mercado da mulher, também lei, não pode ser negociado coletivamente para diminuir ou suprimir. Aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, sendo no mínimo 30 dias, e aí a lei 12.506 soma 3 dias a cada um ano. Normas de saúde e higiene também não podem ser negociadas. Adicional de remuneração para atividades penosas, insalubres ou perigosas não pode ser suprimido por lei. A aposentadoria está previsto nas leis previdenciárias, 8.212, 8.213. Também, pessoal, é previdência, você não vai mexer, você é obrigado a pagar o INSS, você é obrigado a reter o INSS do empregado e recolher. Você é obrigado a comunicar o que a Previdência Social manda comunicar quando tem algum acidente. Tem que observar a legislação. Porque a CLT é uma lei. É uma consolidação de leis da época, mas é uma lei. O ordenamento jurídico trabalhista ele é composto por centenas de leis e infinitas portarias normativas, etc. Então, pessoal, você tem que respeitar o ordenamento jurídico. A CLT é o principal, né? Abaixo da Constituição. A Constituição é curta, né? O principal texto é a CLT.
A Constituição Federal traz ali cláusulas pétreas, vamos dizer assim, direitos fundamentais dos trabalhadores, mas a CLT que organiza a relação de trabalho. Ela é o principal instrumento normativo. Beleza? Mas tem que seguir as legislações que se referem ao trabalho. Ainda que uma matéria previdenciária, ela tem implicações no direito do trabalho. Imposto previdenciário, né? Vamos lá, ó. Seguro contra acidentes de trabalho a cargo do empregador. Não pode negociar isso. Quem tem que ter seguro tem que pagar seguro. Inciso 21. Ação quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, prazo prescricional de 5 anos. Ó. Você não pode diminuir esse prazo prescricional, tá? Até o limite de 2. Então, a prescrição funciona o seguinte. Você trabalha na empresa. Se você trabalha na empresa, você pode cobrar os últimos 5 anos. E enquanto você trabalhar, você pode cobrar a empresa. Terminou o contrato de trabalho, você tem 2 anos para entrar com a ação. E do dia que você entrar com a ação, cobrar os 5 anos anteriores da ação. Então você pode entrar ali com 1 ano e 11 meses da ação e cobrar os últimos 3 anos e 1 mês de contrato. Beleza, pessoal? Basicamente essa é a ideia. Então, tem até 2 anos. Se você entrar com 1 mês da ação, você vai cobrar 59 meses. Agora, se você esperar o final ali do prazo prescricional, você vai perdendo direitos, né? Pela prescrição. Isso não pode ser negociado também, alterado, suprimido. Proibição de qualquer discriminação no tocante a salário, critério de admissão, trabalhador com deficiência. Discriminação, artigo 7º 31 da Constituição Federal. Proibição de trabalho noturno perigoso ou insalubre para menores de 18 anos, né? Ou aprendiz a partir dos 14. Então também artigo 7º 33 da Constituição Federal. 24. Medidas de proteção legal à criança e adolescente. Pessoal, a criança e adolescente é o ser mais protegido do ordenamento jurídico, tá? Da infância até ali 16 anos, né? 18 anos, a proteção é extra, é especial. Até os 12 anos, então, é um ser em desenvolvimento, né? Hipossuficiente. Então tem todas as garantias do ordenamento jurídico. Medidas de proteção. 25. Igualdade de direitos entre trabalhador com vínculo empregatício e permanente ou avulso. Então tem que ter igualdade de direitos. Liberdade de associação profissional ou sindical do trabalhador, inclusive o direito de não sofrer sem sua prévia anuência qualquer cobrança. A gente vai ver na próxima dica lá, na última dica, na verdade, que antes o imposto sindical era obrigatório. Se era trabalhador, você tinha que pagar o sindicato. Agora ele é facultativo. O empregado vai decidir se vai ou não recolher imposto sindical, tá? Por isso que tá aqui, ó. Sem sua prévia e expressa anuência, qualquer cobrança ou desconto salarial estabelecido em convenção ou acordo coletivo. Então, imposto sindical, taxa assistencial, que está prevista na convenção coletiva, taxa confederativa, tudo isso é com a anuência do empregado, seus descontos, tá? Também, não pode mexer em direito de greve, competindo aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade de exercer e sobre os interesses que devam, por meio dele, defender, né? A pauta da greve. Quem vai decidir são os trabalhadores, qual é a pauta da greve, tá? Isso não pode ser suprimido, esse direito suprimido por convenção coletiva. É, 28. Definição legal sobre os serviços ou atividades essenciais e disposições legais sobre o atendimento das necessidades inadiáveis, né? Que é o caso da greve de serviço essencial, também não pode ser alterado. Tributos e outros créditos de terceiro. Exatamente, impostos. Você tem o imposto de renda, você tem o imposto sindical, o imposto do INSS. E eventualmente tem aquele SAT, né? Serviço de acidente de trabalho, né? É um imposto é um fundo para acidente do trabalho, né? O SAT, o FAT, esse tipo de fundo, tem ali um percentualzinho, dependendo da categoria do empregador, ele vai ter que pagar. Ele não pode simplesmente dizer, na convenção coletiva eu não vou pagar o FAT, mas vou aumentar o salário do empregado. Não pode.
Ele não vai reduzir tributos ou créditos de terceiros, tá? Disposições do direito da mulher, ó, 37A e seguintes, né, também não pode ser mexido. E regras sobre a duração e intervalo não serão consideradas normas de saúde. Isso aqui, ó, é uma possibilidade de, no artigo 611A, haver negociação de jornada de trabalho, inclusive com algumas extensões, reduções, enfim, sem considerar. Esse artigo aqui ele é bem polêmico, tá? Porque você dizer que duração de trabalho, intervalo, não é norma de saúde, pela lógica, pelos fatos reais, isso é uma mentira. Você claramente está diante de uma mentira, tá? Para a prova da OAB, pessoal, você vai responder isso aqui e acabou. Agora, na prática, isso aqui serve para que o artigo 611A não seja, como a gente pode dizer, ele não tem, permite que no artigo 611A toda negociação relativa à jornada de trabalho, marcação de ponto, tá? Então, para que aquela negociação de jornada não se torne ilícita. Então, aqui é só uma... Eu compreendo, né? Eu compreendo que o artigo ele é errado, mas ele tenta dar uma legitimidade para os incisos do 611A que tratam de jornada, tá? Não achei que foi uma colocação correta do legislador. Isso aqui gera mais dúvida do que confusão, mas eu imagino que tenha sido essa a ideia, tá? Mas como tá na lei, aí você vai interpretar, cada um vai interpretar, o juiz vai interpretar. Para a prova da OAB, você vai anotar ela. Mas na prática, óbvio que as normas de duração do trabalho são normas de saúde, tá? Bom, pessoal, aqui a gente encerra o artigo 611B. Então, basicamente, vocês viram direitos constitucionais, direitos previstos em outras leis da CLT, alguns direitos óbvios ali sobre adicional noturno, né? E principalmente tributos e créditos de terceiros ali que não podem ser alterados por negociação coletiva. A negociação coletiva não tem esse poder. Por exemplo, ó, vamos dar só um exemplo aqui. Vamos colocar aqui aqui, seguro contra acidente do trabalho. Não, calma aí. Aposentadoria, boa. Por que você acha que uma convenção coletiva e um acordo coletivo de trabalho não pode mexer em aposentadoria? Porque é uma legislação previdenciária que vai ser alterada por lei, ou complementar, ou lei ordinária, que trata da previdência. Não é uma convenção coletiva de sindicato que vai alterar uma lei previdenciária. Beleza, pessoal? Essa é a lógica. Então, dei uma boa lida no artigo 611B. Tudo aquilo ali não pode ser negociado. É só um rol exemplificativo. Se houver uma convenção coletiva tratando de retirar direitos que estão previstos na legislação, principalmente na Constituição, provavelmente essa convenção coletiva é nula, tá? E ela vai merecer ali a sua não aplicação no caso concreto ou mesmo a sua anulação por ação própria, tá, pessoal? Então, aqui eu encerro a nossa 23ª dica e fico à disposição de vocês no Instagram, no YouTube. Próxima dica a gente vai entrar em temas diversos sobre o direito coletivo, tá? Com foco aí especial na parte de novidades da reforma trabalhista, termo de quitação anual, autos empregados, o acordo coletivo prevalecer sobre a convenção coletiva, tá? Então, temas muito interessantes aí para o seu dia a dia, para a prova da OAB, né? Para quem vive aí do mundo do trabalho, tá? Então, pessoal, desejo a todos bons estudos e até a próxima.